Eu sinto muito, eu te amo e agradeço. Eu te chamo, vejo esse bem. Se a divindade de Deus está no centro da verdade, cada um é responsável por cada condição. Já está no seu perfil. Vamos lá. Oi, gente, mais uma vez, boa tarde, chegando ao terceiro bloco do Radar Quântico de hoje. Tá? Nós estamos hoje fazendo uma abordagem sistêmica sobre a questão do perdão. Nesse processo, a gente já ouviu opiniões de ouvintes, opiniões de coaches, de outros profissionais, de terapeuta. Nesse bloco, a gente vai também ter a participação do nosso amigo e colunista do programa, o Paulo Castilho, logo após a Cida Inglês, e continua aqui conosco na banca o Janton Santos, que é coach de essência. Ô, Paulo, parabéns aí, hein, cara? Está acompanhando a gente. Vou dar um toque para o Paulo aí. Paulo está em São Paulo nesse exato momento. Vou dar uma ligadinha para o Paulo, aqui no Radar Quântico, programa ao vivo é isso. Paulo Castilho. A tecnologia encurtou a distância e tempo, né? Tudo na hora, né? Que é bom. Chamado Paulo. Vamos ver. Dois. Paulo Castilho. Alô, Paulo. Vamos ver se a conexão completa. Alô, Paulo! Salve, salve, bora já. Ô, meu querido, ilustre, amado. Como estás aí? Tudo bem, amigo do Radar Quântico? Vamos lá. Tudo bem contigo? Tudo bem, maravilhoso. Estou falando aqui de São Paulo. Já estou acontecendo lá. O curso O Fundamento, que é um curso avançado do Axis, né? E eu recebi um convite para estar aqui junto de um outro grande facilitador certificado do Axis Consciousness, que eu convidei para participar um pouquinho desse bate-papo, né? Com o tema de hoje, que é o perdão para ser feliz. Aqui do meu lado está o Maurício Rondelli, né? Que é facilitador certificado de Axis também e faz parte do grupo de trabalho do Axis Brasil. E vou convidar o Maurício aqui para dar um oi. Tudo bem, Maurício? Olá, pessoal. Boa noite. Boa tarde, né? Boa tarde, Maurício. Paulo, gratidão aí pelo convite. E mais é possível para a gente ser contribuição com vocês aqui também. Seja bem-vindo, Maurício. É um prazer ter conosco no Radar Quântico. O Paulo semanalmente está aqui conosco todas as quintas-feiras com a sua coluna Acessando a Consciência. Eu tenho acompanhado com ele desde Roma, que a gente conversou sobre isso, e está de parabéns aí o programa de vocês. Gratidão. Tá certo. Legal. E aí, Paulo? Vamos falar um pouquinho sobre o tema de hoje? Sim. Então, vamos partir do ponto de vista do perdão, né? O que é exatamente o perdão, à luz do que o Axis pode colocar como uma contribuição? Eu vou pedir ao Maurício aqui que fique à vontade para participar e contribuir também. Né? Quando a gente diz que precisa do perdão para ser feliz, será que a gente está se sentindo completo? Será que a gente precisa realmente do perdão para ser feliz? Ou esse é um ponto de vista que a gente começa a criar para precisar de algo para ser feliz? Se a gente se reconhecer como um ser infinito, dotado de todas as capacidades, podendo escolher dentre todas as possibilidades, por que a gente precisaria do perdão para dizer que a gente é feliz? O que você acha, Maurício? A gente trabalha aqui no Axis com desfazer a polaridade, desfazer a dicotomia. Para mim, tem muito assim, que o perdão te leva para a culpa. E culpa é uma distração da consciência.
Se você vai para um espaço em que você está apenas passando por experiências, e você não está se fazendo de errado o tempo todo, se limitando, como seria para você perceber que você não é? Aí você não tem o perdão. Basta o espaço de se honrar, reconhecer, perceber sobre o que você atingiu e escolher diferente. Acho que perdão e culpa tem essa polaridade, certo, Paulo? Na minha opinião, perdão e culpa induzem você a reconhecer que existe erro. Na visão do Axis, não existe esse julgamento do erro e do acerto, do bom e do mal. Né? O que existe é uma possibilidade de você ampliar a consciência, que inclui tudo e não julga nada, e você sair desse espaço de julgamento, e esse é o ponto de vista do Axis, que a gente está trazendo aqui uma contribuição para o tema de hoje, né, de que se você não está em julgamento, se você está fora da polaridade que eu queria a limitação, você não precisa necessariamente do perdão. O que você precisa é um espaço de consciência, né, para poder perceber aquilo que é uma contribuição e, se for necessário, fazer uma nova escolha, diferente daquela escolha que não criou mais na sua vida, para que você possa, a partir dali, criar algo diferente. Não necessariamente tendo que ter um pouco desse conceito de perdão, que muitas vezes remete a alguma coisa assim de religião, de culpa, de erro. E para o Axis não existe essa dualidade, já que a consciência inclui tudo, né? E você precisa fazer escolhas para criar as novas realidades que você precisa. Às vezes isso choca muito com os pontos de vista que as pessoas têm. A gente é um país católico, mora um país católico do mundo, né? E a gente está um pouco impregnado desses conceitos implantes, como a gente chama no Axis, de que você tem que ter o perdão, de que você errou. Na verdade, não é que a gente se acha acima de tudo e que a gente não possa falhar, mas a gente se reconhece mais do que isso como um ser infinito, dotado de todas as capacidades de poder escolher aquilo que é diferente, se libertando de culpa, de medo, de sofrimento. São fontes de limitação para a criação. Interessante. O Janton tem uma abordagem aqui para você, Paulo. Na verdade, é uma pergunta para me entender. Eu acho que ficou bastante rico aí essa exposição de vocês, né? Então, seria tipo assim, o Axis, ele tem por base no fundamento dele, com esse olhar para o perdão, seria no sentido de você ter consciência, né? De o porquê que eu preciso desse perdão, né? E daí, acho que com essa consciência eu consigo avaliar valores aí, entender se o porquê disso, né? Seria isso, mais ou menos, ou não? Me ajude a corrigir esse pensamento linear que eu tenho. Justamente fugir do linear e ir para a consciência. Quando você toma consciência de algo que ocorreu, que aconteceu, isso traz para você mais clareza para que você possa fazer uma nova escolha. Não que você estava no erro de si mesmo, não que necessariamente você tem que se perdoar de algo que aconteceu. Aquilo aconteceu, aquilo ocorreu, era o melhor que você poderia fazer. Tome uma consciência, escolha diferente. Crie esse espaço para fazer diferença sem ficar perpetuando o erro de você mesmo. O erro sem se colocar no erro de si mesmo, sem se colocar como vítima, sem se colocar no estágio de que estou errado. Não, você não precisa fez o melhor para ser feliz. Você já é feliz, ainda que você faça alguma coisa que não contribuiu, não surgiu da forma que você esperava que criasse mais para você e para as pessoas, mas você não parte desse ponto de vista de que você precisa de algo para ser feliz, porque você já nasceu para ser feliz. Você precisa fazer uma escolha. Para o Gary Douglas, é o criador do Access Consciousness, e a gente vem falando isso nas últimas semanas, a felicidade sempre vai ser uma escolha. Você não precisa se fazer de errado para escolher a felicidade. Ao contrário, você precisa ter consciência de que você pode criar além das limitações que você teve e começar a fazer escolhas, mais escolhas vai criar mais para você, vai criar mais para você, e assim expandindo o seu ser infinito eternamente. Quer acrescentar mais alguma coisa aqui, Maurício? A gente trabalha um pouco sobre consciência. E dentro da consciência você pode ter a inconsciência e a anticonsciência. Onde seria a inconsciência? Você não sabia que aquilo ia trazer a tal situação. Aí você entra no erro de si mesmo. Perdão, se foi uma inconsciência, opa, como se você não tivesse errado por mal, vamos dizer assim. Digamos isso, foi uma inconsciência. Mas aí, em um outro momento, que você sabia que aquilo ia acontecer, que você escolheu assim mesmo.
já é uma anticonsciência. Você fez com maldade, com dolo, sabe? Você fez com consciência de fazer aquilo que você sabia que não era leve para você, que ia trazer algumas coisas. Então, questão de escolhas. Tá. Paulo, mas interessante a sua colocação, Loren falando aqui. Sim. Dentro desse processo de inconsciência e consciência, e quando a pessoa faz do piloto automático, muito bem, fez o piloto automático, tudo bem. Só que a outra pessoa reverberou algo desse piloto automático, aí você fala, pô, eu não lembrava, eu não imaginava, isso poderia ocorrer, esse fato. E aí? Olha, no meu interessante ponto de vista, o que eu percebo sobre isso é que isso é esse fenômeno da inconsciência agindo. Né? De acordo com o que o Gary Douglas coloca para o Axis, Sim. a maldade é criada pela inconsciência e pela anticonsciência. A inconsciência é como se você estivesse errando sem perceber que errou. E como a gente é 98% de pensamentos, sentimentos e emoções que não são nossos, mas daquilo que está ao nosso redor, das pessoas, das instituições, da mídia, dos sistemas que regem o mundo, então a gente acaba reproduzindo isso na base da inconsciência. Não tem exatamente, assim, vamos dizer, uma maldade, um dolo, uma vontade de fazer contra a consciência. Nesse caso, a maioria das pessoas, na visão do Axis, está dormindo o sono da inconsciência, está vivendo apenas com base nos padrões e automatismos que são instalados, né, na nossa mente, e a gente vai agindo apenas com base nesses automatismos. E com isso a gente não cria mais como a gente poderia criar quando a gente faz escolhas conscientes. E qual é a técnica, Paulo? E qual é a técnica do Axis que traz você para a consciência? Sai do piloto automático. Nós trabalhamos com os processos verbais e com a aplicação das 32 pontos das barras. As barras trazem para a pessoa a consciência daquilo que é para ela naquele momento. Não é uma regra, é tipo uma sacada, onde cai uma ficha para você, mas não é uma resposta. Então, para mim, uma consciência é diferente de uma consciência do Paulo, dependendo do estilo de vida, do que eu vivi, de toda a minha bagagem que eu já tive. E é por isso que não tem erro, não tem culpa também, né, na visão do Axis. Isso, é bem por aí. Então, por exemplo, eu posso estar conversando com você agora e cair uma ficha para você. Você tem uma consciência e não uma resposta. O que isso vai representar para você é único, como você é único, embora faça parte do todo. Eu acho que uma ferramenta verbal que a gente poderia passar aqui para os ouvintes, Warren, seria a ferramenta de entender que tudo é um interessante ponto de vista. E a partir do momento que você começa a declarar que é um interessante ponto de vista que tal pessoa tem esse ponto de vista sobre mim, qualquer que seja o julgamento que ela tenha, ou ainda por um auto-julgamento, né? Qual é o interessante ponto de vista que eu tenho esse julgamento sobre mim? Quando você começa a fazer a repetição desse processo verbal energético do Axis, você começa a diluir aquela carga de densidade, né, que a gente traz sempre com qualquer julgamento. Todo julgamento cria uma anulação de si mesmo ou do outro, né, pedindo que a gente seja essa potência, essa fonte máxima de criação, que é o ser infinito de cada um. Então, o processo é interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Você vai repetindo isso de uma forma mântrica até você conseguir perceber espaço e leveza. Com isso você se libera do peso da culpa e aí, por que não, perceber a felicidade, que é a realidade dos seus pensamentos. Você poderia repetir? Interessante esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho este ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Isso para qualquer limitação que você estiver sentindo, né, que você estiver percebendo que não te permite criar mais. Pensa na energia dessa limitação, se conecta com a energia dessa limitação que está te travando e repete esse processo verbal do Axis. Interessante ponto de vista que eu estou tendo esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu estou tendo esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu estou tendo esse ponto de vista. E vai repetindo de uma forma mântrica até que você consegue perceber a diluição, né, dessa densidade que a limitação cria, energeticamente falando. E você percebe essa leveza ou essa densidade no seu corpo. Né? Você se conecta com o seu corpo e repete isso até sentir a leveza. Perfeito, perfeito. Olha, tá vendo? O Ho Oponopono tem já o seu mantra, né? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. E o Axis Consciousness
com esse mantra muito interessante. Eu gostaria que depois você disponibilizasse para nós aqui também, você faz seus comentários, Paulo, e vem somar muito com o radar quântico. Paulo, agradeço sua atenção. Alguma consideração final para os nossos seguidores aqui do Radar Quântico? Sim, apenas fazer uma breve correção, né? Isso, na verdade, é um processo energético verbal do Axis. O mantra do Axis, que a gente falou na semana passada, é: tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Lembra? Sim, verdade. Facilidade, alegria e glória. Esse é o mantra oficial do Axis. Os outros processos são dezenas e dezenas de processos verbais que a gente tem, né? Fora isso, tenho combinado aí com o Juton, em breve a gente vai estar levando classes aí para Sorocaba, vou estar retornando com o Barra de Axis, vou estar levando agora o fundamento também, facelift, processos energéticos. Então, eu já acredito que a partir da semana que vem, nós vamos ter algumas datas já prontas para divulgar, porque o pessoal está querendo saber, está curioso aí, querendo conhecer mais Axis, e a gente está pronto para levar aí para Sorocaba e região. Paulo, parabéns. Janton, alguma consideração? Não, só aguardando o Paulo aí para a gente poder dar esse start, porque também vejo aí a necessidade que Sorocaba tem. Né? Tem muitos profissionais bons aqui, mas com o expertise aí, o network de parceiros e mestres aí que o Paulo tem, com certeza vai vir somar aqui para a gente melhorar a qualidade dos profissionais de Sorocaba. Acho que essa é a ideia. Paulão, tamo junto. Paulo. Bacana, Janton, Boren, quero agradecer muito pela participação de hoje, especialmente ao Maurício Rondelli, que é da equipe de trabalho do Axis Brasil, está sendo uma grande colaboração, né, para o crescimento do Axis. Hoje o Brasil é o país que mais tem praticantes de barras e facilitadores de barras no mundo, né? Nós somos um fenômeno no Axis Consciousness e boa parte disso hoje é do trabalho que o Maurício, junto com outros integrantes do trabalho do Axis Brasil, estão fazendo. Então, Maurício, alguma consideração final para falar aqui, para a gente se despedir do programa? Gratidão, amigos, aí pela oportunidade, pela contribuição com vocês. Estamos à disposição, se for necessário. Acessem o site accessconsciousness.com para saber mais. Eu acho. Sim, tudo em português lá, né? Se não tiver, você usa o botão da direita e usa o tradutor automático. Eu também sou do suporte do Axis. Ensino isso para um monte de gente. O seu Google Chrome traduz o seu programa em inglês e em português. É isso aí, gente. Acessem o site do Axis lá e meu site barrastransforma.com.br. Uma página no Facebook também, facebook.com/facilitadores de consciência. Muito obrigado, viu, pessoal? Até semana que vem, se Deus quiser. Um abraço, Paulo. Um abraço para o Maurício. Sucesso para vocês. Um abraço de toda a equipe do Radar Quântico. Um abraço. Até mais, Paulo. Uma frase de um ouvinte que está acompanhando pelo aplicativo do Ismael, lá de Contagem, Minas Gerais. A frase do Axis? Não, é um pensamento referente ao perdão. Ele tem? Tem, tá, mandou aqui. Você pode mandar para a gente? Você não pode falar. Tranquilo. Então, o Ismael Santos, lá de Contagem, Minas, mandou a seguinte frase: o perdão é tão forte e, ao mesmo tempo, tão leve. Tem o dom de tirar tudo aquilo que está preso, tirar tudo aquilo que está indagado, tirar tudo aquilo que está sufocando. Mas a maior de suas proezas é a liberdade que ele dá à alma. A verdade de todas as coisas. Liberar o perdão para si ou para o outro é, acima de tudo, se tornar livre. Quer uma prova? Muitos às vezes se encontram em seu leito de morte. E somente quando se é liberado um perdão é que aquela alma se desprende e vai. Parabéns. Agradeço a participação do nosso ouvinte e conheço pessoas baseado na colocação dele realmente e através de um procedimento a pessoa se libertou e conseguiu, diga-se de passagem, fazer sua passagem mais tranquilo realmente. Eu particularmente tenho exemplo disso, tá? Eu particularmente presenciei, né? Pessoas estavam em um hospital
E após, acho que 10 ou 15 dias no processo de internação, entubado e tudo mais, indo e voltando, parentes que não se viam há tempos, e eu também não sabia que tinha, vamos dizer, guisas familiares nos bastidores que foram visitar, ou chegou um representante dizendo está tudo bem, está tudo ótimo, e a pessoa conseguiu, com o tempo, se libertar realmente. O que ele fez uma colocação, eu já presenciei isso também. Parabéns, obrigado pela audiência. E muito rica essa abordagem, porque é assim, o não perdão, ele causa muito sofrimento. Então, ou seja, é uma coisa que ela é complexa, né? O não perdão. E como nós vivemos numa dualidade, o perdão, ele tem o mesmo impacto de complexidade, mas de uma forma positiva. Ou seja, todas essas colocações que você fez de uma forma positiva, né? Quando a gente não perdoa, ela existe para a gente de forma negativa. É a dualidade do universo, né? Então, parabéns aí, é sinal que você é uma pessoa iluminada aí, por ter esse conhecimento e conseguir compartilhar com a gente. Valeu. Olha, palavras bonitas. Bonitas. Sim. Pode chegar a ser poético, né? Não faz sentido, né? Não, porque não é por palavras só simplesmente para agradar, né? Mas elas tem contexto aí, né? Então, realmente... Se depois puder reproduzir isso, seria muito ótimo. Do ponto de vista tanto terapêutico como até no processo de coaching, né? Isso é uma peça hipnótica. Se a pessoa tiver num processo bem conduzido assim, e você falar tudo isso para ela, faz todo sentido e promove realmente uma cura dentro da pessoa. Tá. Então, parabéns pela colocação. Tá. Olha, aqui particularmente, só pela colocação dele hoje no programa e com os demais, mas essa reflexão muito profunda, valeu o radar quântico de hoje, com esse tema, né? Impactou muito, muito forte. E agora eu quero conhecer o impacto sobre o patrocínio do Instituto Bioconexão.com.br, né? Instituto Bioconexão, que tem cursos online e cursos presenciais. A nossa querida terapeuta Cida Inglês vai colocar sua opinião conosco aqui no Radar Quântico. Chamando a Cida. Estou aqui. Boa tarde, Cida. Como estás? Você, menina? Boa tarde. Tudo bem, meu querido? Como é que você está? Sempre ótimo, sempre bem, acompanhado do nosso coach de essência, Janton Santos. Grande abraço ao meu amigo, grande abraço a toda a equipe aí da rádio, e é um grande prazer estar aqui com vocês novamente. Tá. Érica aqui está mandando um abraço muito forte para você. Um beijo, Érica, linda, que saudade, nem conheço, já sinto saudade da Érica, eu preciso ir aí conhecer ela pessoalmente. É ligação de alma, meu bem. Ela está dizendo uma verdade. Conexão de almas, tá? Com certeza. Cida, dentro de todo esse processo da biometafísica, né, o ênfase, o que faz sentido para você, o perdão, para ser mais feliz? Bom, meu amigo e caros ouvintes da rádio, na minha concepção, e por tudo que eu já vivi, já estudei, o perdão para mim é uma questão de escolha. Nós vivemos num mundo cheio de oportunidades e de acontecimentos. E se uma pessoa vive presa no passado, ela vive em sofrimento o tempo todo. Porque, obviamente, durante a sua vida, você vai ter acontecimentos desagradáveis, né? E cabe a você, se você vai ficar olhando para esse acontecimento ou se você vai seguir sua vida adiante. Porque, na minha concepção, tudo é uma questão de escolha, né? Desde a hora que você acorda, você decide se o seu dia vai ser bom ou se ele não vai ser bom. Pode acontecer algo no caminho, mas a escolha sempre é sua. Você pode olhar para aquela situação e decidir, isso aqui vai me afetar? Ah, não, está resolvido, se resolve, eu viro as costas e sigo o meu caminho. Eu penso muito na questão do perdão, principalmente quando a gente fala da infância, né?
que muitas pessoas vivem presas à primeira infância, ao que aconteceu na infância, na adolescência, sempre falando de uma mágoa que veio, que trouxe do pai ou da mãe, e que isso acaba atrapalhando a vida dessa pessoa no seu futuro, no seu crescimento pessoal e na sua personalidade. E na minha concepção e no meu modo de olhar, eu vejo da seguinte forma: os nossos pais, eles foram para nós o melhor que eles poderiam ser. Porque, com certeza, eles receberam algo bem menos melhor do que nós recebemos. Com toda certeza, quando eles viveram a infância deles, que deve ter sido muito mais difícil do que a nossa, e no dia que eles se tornaram pais, eles tiveram a percepção de falar: eu não vou querer para o meu filho o que eu vivi. E eles tentam, de uma forma consciente, filtrar isso, diminuir esse sofrimento, tirar algumas coisas que eles acham que eram incabíveis, que aconteceram na infância deles, na adolescência e durante a vida deles. Mas, mesmo assim, isso é consciente, porque no inconsciente eles não conseguem fazer esse filtro 100%, e algo acaba vazando, algo acaba vindo. E é uma continuidade. E quando você se torna pai, como no meu caso, eu quando me tornei mãe, eu também tive essa mesma concepção, exatamente essa. Então eu tenho essa experiência para falar. Quando eu me tornei mãe, eu falei: nossa, eu tive uma infância tão difícil, eu recebi tanta agressão física, tanta agressão emocional. Eu não quero isso para os meus filhos, de forma alguma. Então, de uma certa forma, eu consegui bloquear uma parte disso. Então, eu nunca encostei o dedo num filho meu, mas, com certeza, algo vazou, algo ainda foi para eles, né? Porque a gente não tem o poder de controlar tudo 100% o tempo todo. Então, assim, o que eu diria para os meus ouvintes aí, para o pessoal que está escutando a gente, sabe, se você fizer um simples exercício agora, junto comigo, coloca as tuas duas mãos lá para trás do seu corpo. A sua mão esquerda representa teu pai, a tua mão direita representa a tua mãe. Se você forçar olhar para o passado, você vai ter que torcer seu corpo inteiro para ficar olhando para isso. Isso vai te causar um desconforto físico e até mesmo emocional. Então, para que olhar para o passado se a gente tem todo um futuro pela frente? A gente pode construir um novo futuro o tempo todo, a cada minuto, todos os dias da nossa vida. Então, a minha opinião nesse sentido, eles foram o que puderam ser de melhor para a gente. E se você ficar olhando para isso, só enxergando as coisas negativas, você nunca vai se construir em cima de uma forma positiva. Por quê? Se você parar para analisar e colocar num papel todas as qualidades que sua mãe tinha e os defeitos, com certeza as qualidades e o bem que ela te fez foi muito maior do que o mal. Então, o ser humano tem o hábito de ficar preso no passado, preso na dor, dramatizando muito essa situação, e isso leva ele a gerar um estado de consciência negativo, onde ele sofre o tempo todo, ele deixa de evoluir grandemente, rapidamente, porque ele fica preso nesse sentimento, nessa dor, entendeu? Sem dúvida, perfeita colocação. E dentro do processo terapêutico que você trabalha, cita em inglês, da metafísica facial, qual é essa colocação que você sente? Qual é o traço no rosto? E quando você está fazendo a anamnese, com aquela atenção voltada, aquela abordagem sutil, mas com certa profundidade, conhecimento que você tem, você sente que existem resquícios de alguma, entre aspas, falando, mágoas guardadas naquele ser humano, que tem uma alma linda, mas precisa desintoxicar emocionalmente. Assim, a grosso modo, né? Quais são os sinais que você pode compartilhar conosco? Aqui, meu amigo Boris, tanto o rosto quanto o corpo vai falar desse estado de não perdão, né? No corpo a gente vai presenciar
uma pessoa com coxas muito grossas, né? Aquela pessoa que tem a coxa muito grande e os braços também muito grossos em relação ao corpo. Porque ali está armazenado as mágoas do passado. Ela não consegue se soltar das mágoas e ela carrega aquilo com ela no corpo dela e na mente dela o tempo todo. No rosto, a gente vai falar de marcas, por exemplo, se a pessoa tem uma mágoa profunda com o pai, no nosso rosto existem os palácios. Então, em cada ponto do seu rosto, por exemplo, na testa nós temos o palácio do pai, o palácio da mãe. Temos o palácio da carreira, temos o palácio dos avós, aí temos no rosto o palácio dos filhos, o palácio dos irmãos e assim por diante. Então, dependendo de onde está localizada uma marca, que pode ser uma ruga, pode ser uma marca de expressão, pode ser uma cicatriz, uma verruga, ou até mesmo uma marca de catapora, vamos dizer assim. Dependendo do tipo de marca que a pessoa tem e em qual posição está no rosto dela, a gente sabe aonde está precisando trabalhar o perdão, aonde ela não conseguiu elaborar esse sentimento e ficou ali, marcou no rosto dela. Então, a gente costuma dar consciência para essa pessoa desse acontecimento. Geralmente, quando você fala isso, vem à tona, porque é algo muito forte e com um significado muito forte. E a gente trabalha em cima disso de uma forma terapêutica para que a pessoa, de uma certa forma, tome consciência sobre aquilo e faça uma mudança. Se é uma ruga, a gente tem que fazer um preenchimento. Se é uma verruga, a gente tem que fazer a retirada da verruga e assim por diante, para que aquele sentimento não fique se repetindo, porque a partir do momento que uma pessoa tem uma mágoa profunda com uma mãe, isso vai reverberar na vida dela em todos os relacionamentos significativos que ela tenha com mulheres. Pode ser com as irmãs, pode ser com as cunhadas, pode ser com as amigas, pode ser com uma patroa do sexo feminino, entendeu? Então, é muito importante a pessoa ter consciência disso e elaborar essa mudança no plano terapêutico. Você levando para esse campo da conscientização com o seu cliente, e você recomendando essa mudança, esse preenchimento desses traços no rosto, porque, obviamente, o preenchimento do traço do rosto é possível. Agora, se ele tem um braço, como você disse, bem fundamentado, grosso em relação à estrutura do corpo, ou as coxas grossas em relação à estrutura do corpo, como é o procedimento para diminuir essas marcas? Diga-se de passagem que são marcas estruturadas, que podem estar dentro da árvore genealógica da família. Exatamente. Então, olha, a partir do momento que você dá consciência para a pessoa, você fala para ela o significado daquele desenho, né, que ela está apresentando. E ela toma consciência e fala, realmente, eu sinto que isso acontece comigo. Ela já ganhou ali 50% da passagem para a vitória, né? Porque quando você sente, canaliza que aquilo realmente é algo que está em você, você já tomou consciência, e isso é importantíssimo nesse processo de cura, né? E depois disso, a gente passa alguns exercícios para a pessoa fazer. Eu costumo pedir para que ela, no banho, por exemplo, ela faça movimentos para que, como se estivesse se eliminando daquilo, sabe? Sim. Ela vai passando a mão nas coxas e falando, eu não preciso mais dessa emoção, essa emoção não me pertence mais. Hoje eu sou uma pessoa muito melhor e não fico mais presa no meu passado. Ela está mandando uma informação para dentro dela, ela está existindo nesse momento uma ação, porque na minha concepção, existem os mantras, existem todas essas coisas que você fala, que você toma consciência, mas você precisa agir no físico, você precisa tomar uma ação, mexer o seu corpo em direção àquilo. Então, quando você faz o movimento, o seu corpo faz o movimento e a sua consciência entende aquele movimento, porque você está fazendo com consciência. Automaticamente você consegue o efeito que você procura, porque o nosso corpo é totalmente regenerador, o tempo todo. As suas células, elas se multiplicam em todo momento da sua vida. E quando você dá o comando, eu não quero isso, eu quero isso, pronto,
A gente tem esse poder está dentro de cada um de nós. Assim como está dentro de cada um de nós a escolha de ser feliz ou de ficar olhando para esse passado, de ficar sofrendo com essas coisas que não vão te trazer nada de positivo, muito pelo contrário. Vai modificar o padrão do seu corpo, vai te intoxicar o corpo também, até mesmo vai poder te trazer uma doença, porque dependendo do nível de raiva, de mágoa que você ficou, você pode até mesmo gerar um câncer. Tá? E a gente tem esse estudo, inclusive lá no Instituto Cristina Cairon, onde eu estudei, onde eu me formei, a gente tem esse estudo falando sobre o câncer, que o câncer nada mais do que a falta de perdão. Dependendo do órgão onde a pessoa desenvolveu o câncer, a gente traça para ela o perfil do que ela sentiu e contra quem. Quem foi que trouxe aquela emoção para ela? Se foi um pai, se foi uma mãe, se foi um marido, exatamente por causa do órgão onde foi atingido, né? Porque cada órgão também tem um significado. Uau, isso está dentro de uma performance da linguagem do corpo, não é, Cida? Exatamente. E também a minha formação, né? Eu trabalho hoje com a linguagem do rosto e a linguagem do corpo. Fantástico. Cida, seu contato, por favor. Meu contato em São Paulo, mas atendo em qualquer região, é o 11 9 6076 7676. Perfeito. Seu WhatsApp já é o WhatsApp, telefone, você normalmente... Isso. Meu contato direto. É só chamar e já entra em contato direto comigo. Tá. E você também atende no Instituto Bioconexão, aí em São Paulo, na região... Exatamente. Aqui no metrô Ana Rosa, no Instituto Leandro Reck, Instituto de Bioconexão. Perfeito. Janton, uma pergunta? Não, acho que foi super já elucidativo, que a Cida falou, acho que já satisfez até a curiosidade. Perfeito. Cida, um grande beijo para você. A gente se encontra na próxima quinta-feira. Gostaria de ouvir suas considerações finais, minha querida. Meu grande abraço a todos vocês, aos ouvintes da rádio. Eu gostaria de dizer que é sempre um grande prazer estar aqui com vocês, que isso faz parte de um crescimento espiritual, algo que eu sempre busquei e que está me fazendo assim me sentir muito realizada e muito feliz. Eu quero agradecer a vocês, parabenizar vocês pelo sucesso da rádio e por esse sucesso estar trazendo para tantas pessoas algo tão positivo. Tá? Abrindo a mente das pessoas, levando conhecimento para as pessoas, isso é importantíssimo. Eu me coloco à inteira-disposição para estar aqui, para ajudar, para orientar e no que eu puder ajudar. É um prazer enorme. A equipe toda do Radar Quântico agradece a você, Cida, e os demais colaboradores, que sem a presença de todos, nós não estaríamos aqui expandindo esse processo do autoconhecimento, essa questão da expansão da consciência. E você sabe, talvez até melhor do que eu, né? Que trabalhar com consciência, você vai bater de frente com alguns paradigmas enraizados por processos religiosos, crenças, exatamente, valores. Crenças, exatamente, criação, né? Tudo perfeito. Mais. Mas a evolução, ela está sendo tão rápida, né? Então, eu penso assim, as pessoas, elas conseguem evoluir de outras formas, né? Hoje em dia, você não vê mais uma pessoa sem um celular na mão, quer dizer, ela está conectada, né? Então, usa esse poder de atualização, de conexão, também para se libertar de crenças, né? Também para evoluir nesse sentido. É óbvio que cada um tem o seu tempo, cada um passa por um estágio, cada um tem teve a sua criação, tem a sua concepção de vida, né? Mas eu acredito que a autoconsciência, ela é muito importante na vida da pessoa. Ela consegue tirar correntes, ela consegue libertar as pessoas, entendeu? Cida, eu sou muito grato por você estar conosco, fazendo parte desse projeto de expansão da consciência. Você sabe, tanto quanto eu, os demais, que é uma longa jornada e, como você bem disse e fez a sua colocação, cada um tem o seu tempo. E eu acredito, nós estamos colocando, assim,
espalhando amor, espalhando essa abertura de consciência. Daqui, talvez, 4, 5 anos, alguém acesse esse programa pelas redes sociais, né? E fala, uau, naquela época isso não me fazia sentido, mas hoje está realmente fazendo sentido. Exatamente, como aconteceu comigo também, né? Quando eu entrei nesse mundo do autoconhecimento, a princípio eu me assustei com algumas coisas, eu fiquei um pouco cética em alguns sentidos, mas no decorrer do tempo e vendo que aquilo tinha total razão, total significado, eu fui mudando a minha opinião. Então, assim, a cada dia, obviamente, porque ninguém nasce sabendo tudo e ninguém é perfeito, né? É óbvio que todos os dias eu escutando aí os meus amigos da rádio, a gente pega também um monte de informação. Meu próprio amigo Jandon aí também, a gente tem uma parceria muito gostosa, a gente está sempre trocando energia, trocando autoajuda. Você também, meu amigo Boris, está sempre me posicionando coisas super legais, super importantes. Então, isso é a troca, um trocando com o outro o amor, a experiência, né? Então, quando a gente está receptivo, aberto, com os canais abertos, a gente consegue, né? Sim, captar tudo isso, fazer uso disso tudo. E às vezes não é o seu momento, você está passando por uma outra vibe, você não está a fim de ouvir nada, mas no momento certo, se for necessário e a hora certa, você vai ser tocado, você vai receber o seu chamado. Por isso nós estamos no radar quântico. Radar quântico. Cida, um beijo para você, tá? Sucesso. Um enorme para todos vocês. Muito obrigada. Obrigado. Eu tenho 1 minuto, 3 minutos ainda, Érica. 18:06. Tá, eu tenho uma participação especial de uma filósofa, de uma moça fantástica. Ela trabalha com filosofia clínica, né? Só vou aqui acessar. Ela gravou um áudio para nós, especialmente para o programa. Eu achei assim bárbaro. Eu estou localizando aqui. É a Michele Valasca. Michele Valasca, ela estuda mecânica quântica. Ó, se nós estamos fazendo um programa, veja bem, radar quântico, estamos colocando de 0 a 10, tá? 3 na visão da mecânica quântica, porque a coisa é muito profunda. Eu estudo mecânica quântica, tá? E ela é especialista em mecânica quântica. E a Michele Valasca gravou para nós aqui do Radar Quântico a sua opinião como ênfase de uma filósofa clínica e praticante de mecânica quântica. Vamos lá. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Estou aí acompanhando o programa Radar Quântico. Eu sou Michele Valasca, falo aqui da cidade de Santa Isabel, interior de São Paulo. Com bastante satisfação venho compartilhar com vocês, a convite do nosso querido Boren Jahan, um pouco da minha experiência com a física quântica, em especial a ferramenta do Ho Oponopono. Bom, faz 1 ano e pouco que eu tive conhecimento dessa técnica, né? Uma ferramenta incrível, muito transformadora, simples ao mesmo tempo. Foi desenvolvida pelo Dr. Haolin e, como eu acredito que no universo nada é por acaso, tem uma frase que diz que quando o aluno está pronto, o mestre aparece. E foi assim que as coisas foram acontecendo, foram chegando até mim, através das mídias sociais, através dos grupos de livros, amigos que vão enviando, a gente vai fazendo a nossa experiência de expansão da consciência, né? São apenas 4 frases simples. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. São simples, a gente conhece, mas a gente não tem o costume de analisar o poder dessas frases, né? O quão poderosas elas são, o poder curativo, libertador. É incrível quando a gente declara, eu sinto muito. Né? Significa que estamos reconhecendo o nosso estado de sentir, estar disposto de se entregar. Me perdoe, uma frase que às vezes é difícil dizer para as pessoas, nas situações, mas é mais difícil dizer principalmente a nós mesmos, né? Às vezes é mais fácil pedir perdão aos outros do que a nós mesmos.
o auto-perdão, olhar para o nosso eu interior, reconhecer a nossa falha, reconhecer a nossa limitação, né, com a gente mesmo, olhar para dentro, se autoanalisar, mas, na verdade, assim, sem julgamento, né? De perdão ao próprio eu pelos erros, pelas perdas, pelas frustrações, por situações ou palavras que puderam, de alguma forma, prejudicar, mudar o curso da nossa vida, ou causar dor em alguém, ter algum sentimento de culpa. Mas isso não quer dizer ficar se martirizando, se torturando. Apenas liberar o auto-perdão, porque é libertador, é curativo, né? A partir do momento que você reconhece isso e começa a se perdoar, a limpeza começa a acontecer, porque somos seres humanos, estamos em evolução. Como já dizia o nosso querido Raul Seixas, né? Somos uma metamorfose ambulante, estamos em constante mudança. Talvez o que eu fiz ontem, a maneira como eu agi em determinada situação, hoje eu faria totalmente diferente, eu falaria diferente, eu agiria diferente. Né? Como que a gente pode mensurar o que é certo, o que é errado? Não viemos ao mundo com um manual de instrução. A gente está aqui para aprender com os erros, com os acertos. Então, não há motivo para se culpar. Afinal, naquela ocasião, eu não tinha o conhecimento, a maturidade que eu tenho hoje. A gente age da melhor maneira que a gente pode, de acordo com o nosso grau de evolução. Está tudo certo. A partir do momento que reconhecemos isso, temos coragem de pedir perdão a nós mesmos, né? Nos liberamos desse peso e as coisas começam a fluir melhor. Quando eu digo para as minhas memórias, minhas queridas memórias, eu liberto vocês e a mim. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Deixo que isso se dissolva, se transmute em pura luz. E libero isso, você começa a mudar o seu campo de energia, começa a remover os obstáculos. Você vai vendo que vai ficando mais leve, vai se curando. As mudanças começam a ocorrer no seu interior, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, e se reflete no ambiente exterior, nas pessoas do seu convívio, nos acontecimentos, né? Tudo começa a se harmonizar, até a sua própria fisionomia física muda. É mágico, funciona de verdade. É importante. E poder fazer isso, né, a gente pode fazer de várias formas. Você pode fazer no seu banho, falando com você mesmo, em pensamento, falando em voz alta. Pode fazer isso escrevendo uma carta para si próprio, né? Ou às vezes se olhando no espelho, olhando nos olhos e dizendo para si próprio: eu sinto muito, me perdoe pelo que eu te fiz ou pelo que eu deixei que fizessem. Eu te amo por ser quem você é, da maneira como você é, eu te aceito. Eu estou aqui para você, eu te agradeço por ser quem você é. Reconhecer que somos seres em evolução, né? Estamos aprendendo com as experiências. Estamos melhores, crescendo, estamos dispostos. Isso é o mais importante. Você começa a ver as coisas por outro ângulo. Conversar consigo mesmo, reconhecer a nós mesmos, né? Nós conversamos tanto com as outras pessoas, nós pensamos nos outros, analisamos os outros, às vezes julgamos. É fácil fazer isso com o outro, olhando para o outro, pensando no outro. Mas e se encarar, olhar para dentro, para si próprio? Requer coragem, às vezes a gente não quer, a gente quer fugir. Mas quando nos permitimos, nos conhecemos, nos perdoamos, nos amamos, nós sentimos a verdadeira liberdade. Nós somos livres. Saber que a nossa vida é reflexo das nossas próprias escolhas. Que eu não posso mudar o que passou, mas eu posso aceitar, eu posso me harmonizar, eu posso me perdoar. E a partir desse reconhecimento, né, fazer novas escolhas, fazer as escolhas acertadas hoje, de acordo com o grau de conhecimento que eu tenho hoje, de acordo com os materiais, com a ferramenta que eu tenho hoje. De repente eu não tinha naquela época, eu não tinha maturidade suficiente. Hoje eu tenho,
Então eu me perdoo porque eu fiz o melhor que eu pude naquela ocasião. E eu sou grata porque eu estou chegando a essa conclusão, porque eu estou aprendendo hoje. É fascinante. Perdoar, sentir isso, liberar esse sentimento de perdão, de auto-perdão, principalmente o auto-perdão, né? É fascinante, é mágico. A partir disso, conforme o tempo vai passando, a gente vai praticando os exercícios e as técnicas, essas simples frases: sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Essa limpeza profunda vai acontecendo. É muito interessante observar isso acontecer, as transformações, a calma, o seu estado físico, até a fisionomia muda, né? Muda a sua disposição, muda a sua aura, muda, você começa a analisar as coisas a partir de outro ângulo. É muito importante, é muito interessante. Eu aconselho, né, quem estiver interessado, quem puder, faça com vontade, centrado. A partir das próprias experiências que eu tive, eu sou muito grata pela oportunidade que eu tive e agradeço muito a gente poder estar falando sobre isso, né? Hoje falar sobre o Ho'oponopono, para quem já conhece, para quem já pratica, mas para quem não conhece, tem vontade, hoje a gente tem técnica, hoje a gente tem a internet, nós temos cursos, temos livros, temos grupos, né, na internet, nas mídias sociais, é acessível, né? É simples, mas é profundo. São 4 frases simples. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu agradeço de coração ao amigo Boren Jarran, agradeço a todos vocês do programa Radar Quântico pela oportunidade. Um abraço de coração a todos. Eu me perdoo pelos meus erros, pelas minhas falhas. Eu agradeço a todos vocês. Eu amo a todos vocês. Sou muito grata pela oportunidade ao Poder Quântico do Boren Jarran, ao nosso querido programa Radar Quântico, né, na Rádio Web. Muito obrigada, gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. Michele Valasca, filósofa clínica, estudante de mecânica quântica e física quântica. Érica, suas considerações para a gente finalizar nosso programa de hoje. Tema conotação até espiritualista, né? Com certeza. Muito profundo realmente. Muito. Bom, primeiramente, como sempre, agradecer a Deus pelo dia de hoje, por poder estar aqui, pelo esse programa maravilhoso que trouxe muitas revelações para todas as pessoas, né? Para quem está nos ouvindo, para nós que ouvimos, para a gente que está aqui também está aprendendo toda hora, todo o tempo com esses profissionais maravilhosos. Gratidão a todos, muito obrigado, continuem, fiquem aí com a programação da rádio e até semana que vem, né? Um excelente final de semana e até semana que vem, se Deus quiser. Olá, Jaton Santos, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Fazendo das palavras da Érica minha também, acho que todo dia a gente aprende o tempo todo. Então, gratidão. Gente, um beijo, um abraço. Quinta-feira, às 15 horas, querendo o universo, nossa expansão do amor maior, estaremos aqui com mais um Radar Quântico. Até. Tchau.